Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia de catequese com o Papa Francisco, mas ele já não está entre nós. Por isso, não temos a catequese neste domingo. Na última quarta-feira foi só silêncio, porque estamos com a sé vacante. É hora de espera, é hora de expectativa para o novo Papa que irá chegar. Mas enquanto isso, nós queremos recordar palavras do Papa Francisco, palavras que nos animam, palavras que nos trazem paz, serenidade, alegria. Durante a pandemia, o Papa Francisco concedeu uma entrevista na qual ele falava da esperança, sonhando um mundo novo. O livro que brotou desta entrevista chama-se Vamos Sonhar Juntos, o caminho para um futuro melhor. E é assim que nós queremos hoje recordar o Papa Francisco, com o coração cheio de esperança, sonhando juntos um mundo melhor. E se sonhamos juntos, esse sonho já caminha para se tornar realidade. Vamos então iniciar nossa reflexão hoje rezando a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos nossos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso Papa da mudança, o revolucionário Francisco, ó Francisco, o Papa do diálogo, do perdão, da juventude, do amor, o Papa dos humildes, da justiça, dos pobres excluídos e da paz. O Papa da evangelização, o Papa defensor da ecologia integral. Laudato si, louvado sejas, meu Senhor. É de esperança que queremos hoje falar. O Papa Francisco, ao final do livro Vamos Sonhar Juntos, ele diz assim: podemos nos perguntar, e agora o que eu devo fazer? Qual seria o meu lugar neste futuro? Como posso torná-lo possível? Duas palavras me vêm à mente, diz o Papa: descentrar e transcender.
Veja no que você está centrado e descentre. A missão é abrir as portas e as janelas e ir além. Lembre-se do que eu disse no início, sobre o risco de ficarmos presos nas mesmas formas de pensar e agir. Devemos evitar a tentação de nos centrarmos apenas em nós mesmos. Uma crise nos obriga a nos movimentar, mas é possível se mover sem ir a lugar nenhum. Na quarentena da Covid-19, muitos de nós saímos de nossas casas ou apartamentos para comprar o essencial ou dar uma volta no bairro para esticar as pernas. Mas depois voltamos para onde estávamos, como um turista que passa uma semana na praia ou nas montanhas para relaxar e depois retorna à sua rotina asfixiante. Ele se moveu, mas para os lados, e acaba voltando ao ponto de partida. Em oposição a isso, prefiro a imagem do peregrino, alguém que se descentra e assim consegue transcender. Sai de si mesmo, se abre para um novo horizonte, e quando volta para casa, já não é mais o mesmo, e sua casa também não será. É tempo de peregrinação. Há um tipo de caminhar para frente que segue um estilo caracol. Você entra cada vez mais em sua própria concha, como o mito grego do labirinto no qual Teseu entra. O labirinto não precisa ser um espaço físico, onde damos voltas e mais voltas. Podemos criar na nossa mente um labirinto a partir do futuro. Jorge Luiz Borges tem um conto, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, sobre um romance em que vários futuros e resultados são possíveis, cada um levando ao seguinte, onde nada se resolve, porque nenhuma possibilidade exclui a outra. É um pesadelo, porque não existe a possibilidade real de uma saída. Do labirinto só se sai de dois modos, por cima, se descentrando e transcendendo, ou se deixando conduzir pelo fio de Ariadne. Hoje o mundo está num labirinto. Estamos dando voltas e tentando não ser devorados por muitos minotauros. Ou estamos avançando, mas por caminhos bifurcados de infinitas possibilidades que nunca nos levam para onde precisamos ir. O labirinto pode ser a nossa suposição de que a vida voltará à normalidade. Pode refletir nosso egoísmo, nosso individualismo, nossa incapacidade de enxergar, nosso desejo de que as coisas voltem a ser como eram, ignorando que antes também não estávamos bem. No mito grego, Ariadne dá a Teseu um novelo para que ele consiga se guiar e sair do labirinto. O novelo que nos foi dado é a nossa criatividade para superar a lógica do labirinto, para nos descentrarmos e transcendermos. O presente de Ariadne é o espírito que nos chama a sair de nós mesmos, o puxão na linha de que falou Chesterton na série de histórias do Padre Brown. São os outros que, como Ariadne, nos ajudam a encontrar saídas, a dar o melhor de nós mesmos. O pior que pode acontecer conosco é ficarmos para trás, nos olhando no espelho, enjoados de tanto rodarmos sem achar uma saída. Para sair do labirinto, é preciso deixar a cultura da selfie e ir ao encontro dos outros, olhar os olhos, os rostos, as mãos e as necessidades daqueles que nos rodeiam, e assim também descobrir novo rosto, o nosso rosto, nossas mãos cheias de possibilidades. Uma vez que sentirmos esse puxão, há muitas maneiras de sair do labirinto. O que todas elas têm em comum é que trazem a compreensão de que nós pertencemos uns aos outros, de que somos parte de um povo, de que nosso destino está atrelado a um destino comum. Certamente os acontecimentos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas
sobre as quais nada se diz nos livros de história, escreve Edith Stein a Santa Teresa Benedita da Cruz. E quais são as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos da nossa vida pessoal? É algo que só saberemos no dia em que tudo o que está oculto for revelado. Essas são almas capazes de dar um puxão na nossa linha. Deixe-se ser puxado, sacudido, questionado, talvez por alguma coisa que tenha lido, talvez por um grupo de pessoas de quem ouviu falar nas notícias ou que conhece do seu bairro, cuja história o comoveu. Talvez o que o esteja chamando seja um lar de idosos, um centro de refugiados, um projeto de restauração ecológica. Ou talvez sejam pessoas próximas da sua casa que precisam de você. Quando você sentir o puxão, pare e reze. Leia o Evangelho, se for cristão, ou apenas crie um espaço dentro de si mesmo para escutar. Se abra, se descentre, transcenda. E depois haja, faça uma ligação, uma visita, ofereça seu serviço. Diga que não tem a menor ideia do que fazem, mas que talvez possa ajudar. Diga que gostaria de contribuir para um mundo diferente e que considerou aquele um bom lugar para começar. E o Papa termina então dizendo: gostaria de terminar com um poema que li na quarentena, enviado por um amigo da Argentina. Houve certa confusão sobre o autor, que por fim descobri ser um ator e comediante cubano que mora em Miami. Quando falei pelo telefone com Alexis Valdez, ele me disse que escreveu Esperança de uma só vez, sem mudar as palavras, como se Deus o estivesse usando como um canal. O poema viralizou, comovendo muita gente, inclusive a mim, diz o Papa Francisco. Ilustra o caminho para um futuro melhor que procurei expressar várias vezes. Deixemos que esta poesia e sua beleza tenham a última palavra, nos ajudando a nos descentrar e a transcender, para que nossos povos tenham vida. Esperança. Quando a tempestade tiver passado e as estradas estiverem amansadas, e nós formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração em lágrimas e o destino abençoado, nos sentiremos felizes simplesmente por estarmos vivos. E daremos um abraço ao primeiro desconhecido e louvaremos a sorte de conservar um amigo. E então recordaremos tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Já não teremos inveja, pois todos terão sofrido. Já não teremos apatia, seremos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos que o jamais conseguido. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Entenderemos o frágil que significa estar vivos. Soaremos empatia por quem está e por quem partiu. Sentiremos falta do velho que pedia uma moeda no mercado, de quem não soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse o seu Deus disfarçado. Nunca lhe perguntara o nome, porque estava apressado. E tudo será um milagre, e tudo será um legado, e se respeitará a vida que ganhamos. Quando a tormenta passar, peço-lhe, Deus envergonhado, que nos retorne melhores, como nos tinha sonhado. Nasci na fé do povo, em um dia novo, em querer viver. Nasci na utopia, em um novo dia que está pra nascer. Nasci da vida tão dura,
teimosia da vida que um dia se pôs a lutar. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Recordar palavras do Papa Francisco nos anima em nossa missão. O Papa insistia que este momento que vivemos é um momento de pensar grande, de reavaliarmos as nossas prioridades, vermos o que valorizamos, o que queremos, o que buscamos, de nos comprometermos com as pequenas coisas e de atuarmos para transformar em realidade o que sonhamos. Para sairmos melhores desta crise, precisamos ousar sonhar. Que o Senhor nos dê, então, a graça da esperança que alimenta os nossos sonhos. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.